Comece o seu dia com mentalidade de vencedor antes da virada. Napoleon Hill. Existe algo que Napoleon Hill descobriu depois de estudar milhares de pessoas bem-sucedidas durante décadas. Algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Antes da grande virada financeira acontecer, existe uma transformação silenciosa acontecendo dentro da mente da pessoa. E é exatamente aí que quase todo mundo desiste. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada pessoa que já faz parte desta comunidade. Aos inscritos antigos, aos novos inscritos que chegaram recentemente, aos membros da comunidade fechada que decidiram caminhar conosco nessa jornada de transformação mental, espiritual e financeira, minha gratidão profunda. Porque eu sei que você não está aqui apenas buscando dinheiro. Você está buscando uma mudança de vida. Você está buscando respostas. Você está tentando entender por que tanta coisa aconteceu nos últimos meses. E talvez hoje, finalmente, tudo comece a fazer sentido. Porque antes da abundância aparecer, o caos aparece primeiro. Antes da porta certa abrir, várias portas erradas se fecham. Antes de Deus entregar o novo, Ele remove o velho. E o problema é que muita gente interpreta isso como fracasso. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda sinceridade. Talvez os sinais que estão acontecendo na sua vida agora não sejam destruição. Talvez sejam preparação. Talvez Deus esteja reorganizando tudo porque aquilo que está chegando exige uma nova mentalidade. E é exatamente por isso que suas manhãs se tornaram tão importantes. Napoleon Hill dizia que os primeiros minutos do dia determinam a direção mental, emocional e espiritual das próximas 24 horas. A maioria das pessoas acorda já cansada, pega o celular, vê notícias ruins, reclama da vida, pensa nas contas, pensa no medo, pensa na escassez e, sem perceber, programa o subconsciente para continuar vivendo exatamente a mesma realidade. Mas as pessoas que vivem grandes transformações fazem diferente. Elas entendem que existe um momento sagrado logo após o despertar. Um momento onde a mente ainda está aberta, um momento onde o subconsciente ainda está receptivo, um momento onde Deus consegue falar mais forte do que o barulho do mundo. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez você tenha começado a sentir um desconforto estranho com a vida que levava antes. Talvez certas pessoas tenham começado a se afastar. Talvez você esteja ficando cansado de conversas pequenas. Talvez você esteja sentindo vontade de mudar hábitos antigos. Talvez você esteja acordando diferente, mais inquieto, mais atento, mais consciente. Isso não é coincidência. Isso pode ser o começo da sua virada. Existe uma fase antes da prosperidade onde Deus começa a limpar o caminho da pessoa. E essa limpeza dói. Porque ela envolve perdas, afastamentos, silêncio, críticas e confusão emocional. Napoleon Hill falava que toda grande transformação exige primeiro uma mudança de identidade. Você não pode carregar uma mente velha para uma vida nova. É por isso que algumas amizades desaparecem. É por isso que certos ambientes começam a parecer pesados. É por isso que algumas oportunidades quebram antes de acontecer. Você pensa que perdeu, mas talvez Deus tenha te protegido. Você pensa que foi rejeitado, mas talvez tenha sido direcionado. Você pensa que está atrasado, mas talvez esteja sendo preparado. E o mais impressionante é que os sinais começam a aparecer exatamente de manhã. Porque é nesse horário que a alma fala mais alto. É nesse horário que a intuição se manifesta. É nesse horário que a clareza começa a surgir. Napoleon Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo tinham algo em comum. Elas protegiam suas manhãs como se fossem ouro. Porque elas entendiam que uma mente forte pela manhã se transforma em oportunidades durante o dia inteiro.
E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando te ensinar agora. Que a riqueza começa primeiro dentro da mente. Antes do dinheiro chegar na mão, ele chega na consciência. Antes da abundância aparecer fisicamente, ela aparece espiritualmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebeu quantas vezes ultimamente certos sinais começaram a se repetir na sua vida? Os mesmos assuntos, as mesmas mensagens, as mesmas ideias, as mesmas vontades de mudar, as mesmas inquietações, as mesmas oportunidades pequenas aparecendo. Porque Deus raramente fala apenas uma vez. Quando Ele quer despertar alguém, os sinais começam a se repetir. E quem está espiritualmente atento percebe. Napoleon Hill dizia que pensamentos dominantes se transformam em realidade física. E a Bíblia confirma isso quando diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você está entendendo o poder disso? Seu futuro começa nas primeiras ideias que você alimenta ao acordar. É por isso que tanta gente continua presa. Porque acorda todos os dias pensando exatamente igual. Mesmos pensamentos, mesmo medo, mesma energia, mesma reclamação e, consequentemente, mesma vida. Mas quando uma pessoa começa a acordar diferente, tudo muda. Quando ela levanta cedo e começa o dia em silêncio, quando ela ora antes do mundo invadir sua mente, quando ela visualiza sua transformação, quando ela agradece antes mesmo da manifestação, quando ela protege seus pensamentos, algo começa a acontecer dentro dela. E aí começam os sinais da virada. Primeiro, vem a clareza mental. Você começa a enxergar coisas que antes não enxergava. Depois, vem uma energia diferente, uma sensação de urgência, uma vontade estranha de mudar de vida imediatamente. Depois, começam as pequenas portas, uma conversa inesperada, uma oportunidade aparentemente simples, uma ideia que surge do nada, uma conexão importante. E muita gente perde a bênção porque despreza os pequenos começos. Mas Napoleon Hill ensinava que toda fortuna começa primeiro como uma pequena ideia. Deus raramente entrega tudo de uma vez. Ele observa primeiro o que você faz com pouco, e é aí que entra o teste antes da virada. Presta atenção nisso, porque essa pode ser a parte mais importante dessa mensagem. Existe um momento onde tudo parece piorar exatamente antes da transformação acontecer. E quase ninguém entende isso. Você ora e o caos aumenta. Você tenta mudar e surgem obstáculos. Você começa a evoluir e aparecem críticas. Você decide crescer e algumas pessoas se afastam. Você cria disciplina e o desânimo tenta voltar. Por quê? Porque todo novo nível exige uma nova versão sua. E essa transição incomoda. Napoleon Hill chamava isso de período de incubação. A Bíblia chama de prova, mas ambos estão falando da mesma coisa. É o processo invisível antes da manifestação. É quando Deus está fortalecendo sua mente para suportar aquilo que você pediu. Porque riqueza sem preparo destrói pessoas. Influência sem maturidade destrói pessoas. Dinheiro sem disciplina destrói pessoas. Então, antes da abundância, Deus trabalha a identidade. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja sendo preparado sem perceber. Talvez você esteja mais perto da virada do que imagina. Mas existe uma armadilha perigosa. Muitas pessoas desistem exatamente perto do ouro. Elas confundem o teste com fracasso, confundem o silêncio com abandono, confundem atraso com negação e voltam para a antiga mentalidade justamente quando estavam prestes a romper. Não faça isso. Se mantenha firme, porque existem sinais claros de que sua virada financeira está próxima. Você começa a perder o medo, você começa a sentir urgência em mudar. Você começa a valorizar silêncio
Você começa a se afastar naturalmente de distrações. Você começa a sentir desconforto com mediocridade. Você percebe que nasceu para algo maior. Você sente vontade de acordar cedo. Você sente vontade de aprender. Você começa a proteger sua energia. Você começa a escolher melhor as pessoas ao redor. E, principalmente, você começa a acreditar novamente. E quando uma pessoa volta a acreditar, tudo muda. Porque a fé aplicada movimenta decisões, e decisões mudam destinos. Agora deixa eu te ensinar o que fazer quando esses sinais começarem a aparecer. Primeiro, proteja sua mente. Nem todo mundo merece acesso aos seus sonhos. Existem pessoas que destroem possibilidades apenas com palavras negativas. Pare de contar seus planos para pessoas pequenas. Segundo, organize sua vida financeira. A prosperidade precisa encontrar ordem. Comece a cuidar melhor do dinheiro que já passa pelas suas mãos. Terceiro, acorde cedo, porque existe poder espiritual na manhã, existe clareza na manhã, existe direção na manhã. Napoleon Hill dizia que quem domina as primeiras horas do dia domina o próprio destino. Quarto, anote os sinais, as ideias, os sonhos, as coincidências, as oportunidades, porque Deus muitas vezes responde através de detalhes. Quinto, haja rápido. Quando a oportunidade aparecer, não paralise. O medo sempre vai tentar impedir o próximo nível, mas pessoas transformadas aprendem a agir mesmo com medo. E talvez seja exatamente isso que Deus queira ouvir de você hoje. Um sim, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem entender tudo. Porque a virada não começa quando tudo melhora. A virada começa quando você decide permanecer firme, mesmo sem provas visíveis. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Então me responde aqui nos comentários. Você sente que Deus está removendo pessoas da sua vida? Você percebe sinais repetidos ultimamente? Você acredita que está perto da sua virada? Eu quero muito ler sua experiência. E se essa mensagem está falando diretamente com você, aproveita agora e se inscreve no canal. Porque aqui nós estamos construindo uma mentalidade de abundância, baseada em fé, propósito e transformação real. E se você quiser se aprofundar ainda mais, existe também um material especial fixado nos comentários que pode acelerar esse despertar dentro de você. Agora escuta isso com atenção. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Talvez Deus tenha usado essa mensagem para despertar algo que estava adormecido dentro de você. Talvez essa inquietação que você sente não seja ansiedade. Talvez seja chamado. Talvez essa sensação de que sua vida está mudando seja real. Porque antes da abundância aparecer fisicamente, ela aparece espiritualmente. Antes da colheita, vem o preparo. Antes da porta abrir, vem o teste. Antes da transformação, vem o desconforto. E as pessoas que entendem isso não desistem. Elas permanecem. Elas acordam cedo. Elas fortalecem a mente, elas alimentam a fé, elas continuam mesmo sem aplausos. E um dia, aquilo que parecia impossível começa a acontecer naturalmente. As oportunidades aparecem, as conexões certas chegam, a mente clareia, a disciplina aumenta, o medo desaparece e elas percebem que Deus estava trabalhando o tempo inteiro, mesmo no silêncio, mesmo no caos, mesmo durante as perdas. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. A pergunta é, você vai desistir antes da colheita ou vai permanecer firme até ver a transformação acontecer? Porque eu acredito sinceramente, sua virada começou no momento em que você decidiu ouvir essa mensagem até o final. Então amanhã cedo, quando o despertador tocar, não aperte o soneca. Levante, ore, agradeça, proteja sua mente. Visualize sua nova vida.
e comece o dia como alguém que já sabe que Deus está preparando algo grande. Porque talvez a sua nova vida esteja mais perto do que você imagina. E lembre-se sempre, os sinais não são coincidência. O caos pode ser preparação. E a abundância começa primeiro dentro da mente. Nos vemos na próxima mensagem. Reprogramação mental para a virada financeira e espiritual. O despertar da nova identidade. Existe um momento na vida de toda pessoa escolhida para crescer em que ela percebe que o maior inimigo nunca foi a falta de dinheiro, nunca foi a falta de oportunidade, nunca foi a falta de sorte. O maior inimigo sempre foi a programação mental construída ao longo dos anos, porque durante muito tempo você ouviu limitações, ouviu que riqueza era difícil, ouviu que pessoas comuns não prosperam, ouviu que dinheiro muda caráter, ouviu que sonhar grande era arrogância, ouviu que sua realidade nunca mudaria. E sem perceber, tudo isso entrou no seu subconsciente. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita tudo aquilo que é repetido com emoção. E é exatamente por isso que tantas pessoas continuam vivendo os mesmos ciclos, porque repetem diariamente pensamentos de medo, escassez, insegurança e derrota. Mas hoje, algo começa a mudar. Hoje você começa a entender que sua mente pode ser reconstruída. E quando a mente muda, a vida muda. Você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para sobreviver contando moedas, vivendo cansado emocionalmente e carregando medo dentro da alma. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para viver uma vida alinhada com propósito, abundância e direção espiritual. Mas para isso, primeiro sua identidade precisa mudar. Porque Deus não entrega uma vida nova para uma mentalidade velha. Entenda isso profundamente. Sua mente é um terreno, e tudo aquilo que você planta repetidamente nesse terreno se transforma em realidade. Se você planta medo, colhe paralisia. Se você planta dúvida, colhe atraso. Se você planta reclamação, colhe escassez. Mas quando você começa a plantar fé, disciplina, clareza, propósito e gratidão, sua realidade começa lentamente a se reorganizar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez você esteja sentindo uma inquietação que nunca sentiu antes. Talvez exista algo dentro de você dizendo que não nasceu para viver pequeno. Talvez Deus esteja despertando sua consciência. Porque toda transformação começa primeiro invisível. Antes da riqueza aparecer fisicamente, ela aparece mentalmente. Antes da abundância chegar, sua visão muda. Antes da porta abrir, sua mentalidade muda. E é por isso que a reprogramação mental é tão poderosa. Você precisa começar a destruir os pensamentos antigos. Precisa parar de repetir frases negativas. Precisa parar de acordar acreditando que nada vai mudar. Precisa parar de alimentar medo logo pela manhã. Napoleon Hill ensinava que os primeiros minutos do dia são decisivos, porque é nesse momento que o subconsciente está mais receptivo. É como uma terra fértil, esperando sementes. E a pergunta é: quais sementes você tem plantado? Porque muita gente acorda e imediatamente começa a alimentar ansiedade. Pega o celular, vê notícias ruins, pensa em dívidas, pensa nos problemas, pensa no passado. E sem perceber, ativa novamente a velha identidade. Mas pessoas que vivem grandes viradas fazem diferente. Elas acordam cedo e começam a construir mentalmente a vida que desejam. Elas entendem que o subconsciente não distingue imaginação intensa de realidade. Por isso visualizam, agradecem, oram, declaram, sentem, agem e repetem isso até que a nova identidade se torne natural. Você precisa começar a se enxergar como alguém preparado para prosperar. Porque se dentro da sua mente você ainda se vê derrotado,
Sabotará todas as oportunidades que surgirem. Muitas pessoas dizem querer abundância, mas emocionalmente continuam conectadas ao medo. Querem crescimento, mas continuam pensando pequeno. Querem mudança, mas continuam alimentando hábitos antigos. E não existe transformação sem ruptura mental. Talvez seja por isso que certas pessoas se afastaram da sua vida recentemente. Talvez seja por isso que alguns ambientes começaram a incomodar você. Talvez seja por isso que sua alma começou a rejeitar distrações. Porque sua consciência está despertando. E quando a consciência desperta, o velho ambiente começa a ficar insuportável. Você começa a perceber o desperdício de tempo. Começa a perceber o peso das conversas negativas. Começa a perceber o quanto a mediocridade era normalizada. E isso dói. Mas essa dor é necessária, porque crescimento exige separação. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com um desejo ardente. Mas poucas pessoas entendem que esse desejo precisa ser alimentado diariamente. Você precisa proteger sua mente todos os dias. Precisa vigiar aquilo que escuta. Precisa vigiar aquilo que assiste. Precisa vigiar aquilo que fala. Porque palavras criam identidade, e identidade cria destino. É por isso que a Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você está entendendo a profundidade disso? Sua vida atual é reflexo dos pensamentos que você alimentou repetidamente. Mas isso significa também que sua nova vida começará nos novos pensamentos que você decidir alimentar a partir de hoje. E talvez hoje seja o início dessa mudança. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente decide romper com a antiga mentalidade. A mentalidade da dúvida, da procrastinação, da autossabotagem, do medo constante, da comparação, da culpa, da vergonha, da sensação de incapacidade. Porque nenhuma dessas coisas veio de Deus. Deus não criou você para viver aprisionado emocionalmente. Ele criou você para crescer, para multiplicar, para prosperar, para avançar. Mas primeiro sua mente precisa aceitar isso, e é aí que a repetição entra. Napoleon Hill ensinava que repetição emocional cria programação subconsciente. Por isso você deve repetir diariamente pensamentos alinhados com a realidade que deseja construir, mesmo antes de ver resultados, mesmo antes da manifestação física. Porque é exatamente assim que a fé funciona. Você acredita primeiro, você sente primeiro, você visualiza primeiro. E depois, a realidade começa a acompanhar a nova identidade. Talvez seja por isso que você começou a sentir uma energia diferente ultimamente. Talvez exista dentro de você uma sensação de urgência, uma vontade inexplicável de mudar de vida, uma necessidade de acordar cedo, uma vontade de se afastar do caos, uma fome de crescimento. Isso não é coincidência. Isso pode ser o começo da sua transformação mental. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Não tenha medo do processo, porque antes da virada existe confusão. Antes da clareza existe silêncio. Antes da abundância existe preparação. E antes da nova identidade existir, a antiga precisa morrer. Você não está ficando perdido. Você está sendo reconstruído. Você não está sendo abandonado. Você está sendo preparado. Você não está atrasado. Você está amadurecendo. Mas precisa continuar. Precisa permanecer firme. Precisa proteger sua mente diariamente. Precisa acordar todos os dias como alguém que já decidiu vencer. Porque pessoas vencedoras não esperam motivação para agir. Elas criam disciplina, elas fortalecem a mente, elas treinam o subconsciente, elas continuam mesmo sem aplausos. E um dia, a realidade finalmente alcança aquilo que já existia dentro delas. Agora escreve aqui nos comentários, minha mente está sendo transformada. E depois escreva também, minha virada começou dentro de mim.
Porque quando você declara algo repetidamente com fé, sua mente começa a aceitar essa nova realidade e tudo começa a mudar. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, aproveita também para deixar seu like e se inscrever no canal, porque aqui nós estamos construindo uma mentalidade de abundância baseada em fé, propósito e transformação verdadeira. E se você quiser aprofundar ainda mais essa reprogramação mental, existe um material especial fixado nos comentários esperando por você. Afirmações poderosas para reprogramar sua mente e atrair a virada financeira. Escute todos os dias pela manhã. A forma correta de usar essas afirmações é simples, mas extremamente poderosa. Todos os dias pela manhã, antes de pegar o celular, antes de ouvir notícias negativas e antes de conversar com qualquer pessoa, você deve ler essas afirmações em voz alta. Não leia rápido, sinta cada palavra, imagine sua nova vida enquanto declara. Respire profundamente, olhe para si mesmo como alguém que está sendo preparado para algo grande. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente responde à repetição emocional. Então não basta apenas repetir, você precisa sentir. Mesmo que no começo pareça estranho, continue. Porque toda nova identidade primeiro parece desconfortável antes de se tornar natural. Agora repita: eu estou me tornando uma pessoa forte mentalmente. Minha mente está sendo alinhada com prosperidade e abundância. Todos os dias, Deus fortalece meu espírito e minha visão. Eu não nasci para viver limitado. Eu fui criado para crescer, prosperar e vencer. O medo não controla mais minhas decisões. Minha mente está ficando mais disciplinada todos os dias. Eu estou me afastando naturalmente daquilo que me enfraquece. Deus está limpando meu caminho silenciosamente. As portas certas começam a se abrir no momento certo. Minha vida está entrando em um novo nível. Eu mereço prosperar sem culpa. Minha consciência está despertando para oportunidades maiores. Eu atraio conexões corretas e oportunidades alinhadas com o meu propósito. Minha energia está mudando. Minha visão está ficando mais clara. Eu sou capaz de construir riqueza com propósito. Minha mente aprende rápido. Minha disciplina aumenta diariamente. Eu acordo todos os dias mais forte. Minha vida financeira está sendo reorganizada. Eu não tenho medo da mudança. Eu estou preparado para novos níveis. O dinheiro começa a fluir para minha vida de forma inteligente e alinhada. Minha mente pensa como uma mente abundante. Eu abandono a escassez. Eu abandono pensamentos negativos. Eu abandono a autossabotagem. Eu escolho crescer. Eu escolho evoluir. Eu escolho vencer. Deus está me preparando para algo muito maior do que eu imaginava. Mesmo no silêncio, tudo está se alinhando. Mesmo durante o caos, existe preparação acontecendo. Minha virada financeira começou espiritualmente. Eu me torno diariamente uma pessoa mais sábia e estratégica. Eu protejo minha mente de negatividade. Eu protejo meus sonhos. Eu protejo minha energia. Tudo aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Minha mente está sendo renovada. Minha identidade está mudando. Minha realidade está começando a acompanhar minha transformação interior. Eu sou disciplinado. Eu sou constante. Eu sou resiliente. Eu continuo mesmo quando ninguém acredita. Eu continuo mesmo sem resultados imediatos. Eu continuo porque sei que Deus está trabalhando no invisível. Minha vida não será mais a mesma. A abundância começa primeiro dentro da mente. E minha mente já começou a mudar. Agora escreve nos comentários com muita fé: eu aceito minha nova identidade. E depois escreva: minha abundância já começou. Leia isso todos os dias, principalmente pela manhã. Porque existe poder nos primeiros pensamentos do dia. Existe poder nas palavras repetidas com emoção. E existe poder em uma mente alinhada com fé,
propósito e disciplina. Se você quer continuar fortalecendo sua mente diariamente, aproveita para se inscrever no canal agora. E se quiser acelerar ainda mais sua transformação mental e financeira, existe também um material especial fixado na primeira linha dos comentários, esperando por você.